Muito bom dia, ouvinte. Produzido nos estúdios da Web Rádio Meimei, este programa está sendo retransmitido neste mesmo horário pela Web Rádio Nova Alternativa e pela FM Nova Alternativa. São 11 horas e 24 minutos em Garça. Hoje é domingo, 11 de janeiro de 2026, estação verão. Agradecemos sua audiência e os nossos cumprimentos a você e a todos que nos assistem. Você assiste Saúde, Espiritualidade e Você, Momento Espírita e Perspectiva com a imagem e o áudio no aplicativo da Rádio Meimei, no site www.radiomeimei.com.br, também no YouTube, no Facebook ou no celular, tablet ou Smart TV. E vamos para os temas desta edição. Não se esqueça, assim como o ano, sempre é tempo de recomeçar. Não revidar a agressão é a recomendação de Jesus. Nem sempre o eu te perdoo constitui o verdadeiro perdão. Como se dá o mecanismo do passe em crianças? Caminho de Damasco retorna hoje com as atividades normais. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o número 14 981 05 15 35. Ouvintes, atenção para o livro que nós vamos sortear logo mais em nosso programa. Tudo Passa é um romance do espírito Antônio Carlos que foi recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, da editora Petit. Mande um WhatsApp agora mesmo para o número 14 981 05 15 35 dizendo que quer ganhar o livro. Equipe desta edição: assistência técnica e sonoplastia, Augusto Tavares e Leandro Carvalho. Apresentação: Sônia e Cláudio. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, tempos atrás recebemos uma mensagem via internet, inspirada num texto do poeta português Fernando Pessoa. Queremos aqui compartilhar esta mensagem com você, e por isso pedimos que a ouça com muita atenção. Você pode ter defeitos, pode viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não se esqueça de que sua vida é a maior empresa do mundo e você pode evitar que ela vá à falência. Há muitas pessoas que precisam, admiram e torcem por você. Gostaria que você sempre se lembrasse de que ser feliz não é ter um céu sem tempestade, caminhos sem acidentes, trabalhos sem fadigas, relacionamentos sem desilusões. Ser feliz é encontrar a força no perdão, a esperança nas batalhas, a segurança no palco do medo, amor nos desencontros. Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso, mas refletir sobre a tristeza. Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender as lições nos fracassos. Não é apenas ter o júbilo nos aplausos, mas encontrar a alegria no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. Saber falar. É ter coragem para ouvir um não. É ter a segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Ser feliz é deixar viver a criança livre, alegre e simples que mora dentro de cada um de nós. É ter maturidade para falar eu errei. É ter a ousadia para dizer me perdoe. É ter a sensibilidade para expressar eu preciso de você. É ter capacidade de dizer eu te amo. É ter humildade da receptividade.
Desejo que a vida se torne um canteiro de oportunidades para você ser feliz. E quando você errar o caminho, recomece, pois assim você descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância, usar as pedras para refinar a paciência, usar as falhas para lapidar o prazer, usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Jamais desista de si mesmo. Jamais desista das pessoas que você ama. Jamais desista de ser feliz, pois a vida é um obstáculo imperdível, ainda que se apresente dezenas de fatores a demonstrarem o contrário. Pedras no caminho? Guardo todas. Um dia eu vou construir um castelo. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Agora uma pergunta de nosso ouvinte e colaborador da cidade de Veracruz sobre um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. O texto sugere que o orgulhoso vê a não resistência como covardia, por não enxergar além do presente. Como podemos trabalhar a nossa educação emocional para que o ato de não revidar seja sentido como uma vitória da alma, de coragem moral, e não como humilhação pessoal, ferindo a nossa autoimagem? Podemos perceber aqui que o ouvinte se refere à recomendação de Jesus: se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe também a outra. Já dissemos, em resposta anterior, que a frase é muito forte, pois se refere a uma situação de extrema violência física. Contudo, ela também traz um sentido alegórico. Pois uma agressão não é somente um tapa na cara, como se costuma dizer, mas qualquer manifestação de alguém que quer nos contrariar e até nos agredir. Um gesto, uma palavra injuriosa, uma frase de menosprezo ou até mesmo um silêncio agressivo. No fundo, ninguém gosta de ser contrariado e geralmente reage com uma frase proporcional àquela que recebeu, ou até com expressões mais pesadas. Somos orgulhosos, sim, caro ouvinte. Ainda não superamos esta condição, mas podemos estar a caminho de superá-la. Depende de nossa disposição, é claro. Todavia, não podemos esquecer que falar é fácil. O problema está em colocá-la em prática. Os espíritos disseram a Kardec que a única forma de nos melhorar é nos esforçando para ser melhores e que algumas vezes isso pode depender de pequenos esforços. Para chegarmos à condição de oferecer a outra face, no sentido literal, deixando-se receber o tapa na outra, precisamos exercitar muito o perdão nas situações corriqueiras do dia a dia, principalmente no seio da própria família. Se nas atividades comuns do dia a dia nós não aprendemos a ser tolerantes quando contrariados, como que vamos querer ter aprendido a superar o orgulho? O orgulho é esse sentimento que nos coloca acima dos outros, que insiste para que nos mostremos superiores em toda e qualquer situação e que nos faz sofrer sempre que contrariados. Logo, para que aprendamos a nos considerar iguais aos outros, vamos precisar exercitar a humildade desde as situações mais simples, vivenciando com alegria a condição de nos tratarmos como verdadeiros irmãos. O mesmo ouvinte ainda pergunta: se o amor cristão não é uma imposição de sentimentos, afetividade, ele menciona, como podemos definir a fronteira exata entre o amor-sentimento e o amor-caridade na prática do perdão? Como já dissemos em questões anteriores, não é possível estabelecer fronteiras exatas quando se trata de sentimento humano. O sentimento não é material. Não se vê e nem se mede. É um dom personalíssimo que brota da alma. Cada um tem o seu. Por outro lado, André Luiz afirma que caridade é amor em ação,
Ou seja, caridade, ou seja, a prática do bem, é o sentimento convertido em ato em favor de alguém. Mas mesmo a caridade não é mensurável. É possível a pessoa praticar uma boa ação sem o sentimento correspondente, ou seja, sem o amor. Neste caso, a prática da boa ação encobre outra motivação, algum interesse. Mas quem vai saber disso? Somente quem a praticou. Para outras pessoas, a ação até pode parecer a expressão de amor, mas na verdade não é. E quando Jesus disse, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita, é nesse sentido. A ação ostensiva, ou seja, aquela ação que se faz para aparecer, nem é o que parece. A verdadeira intenção está no sentimento. E o sentimento só é conhecido por aquele que sente. Evidentemente, o amor não deve ficar apenas em nível de sentimento, porque, na verdade, ele só se concretiza com a boa ação. É assim, dizer que a ama é como ter a música apenas na pauta. Fazer o bem é executar a música. E o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa, Tudo Passa, romance do espírito Antônio Carlos, recebida pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editora Petit. Para isso, você pode mandar um WhatsApp agora mesmo para o número 14 98105 1535, dizendo apenas que quer ganhar o livro. Falam que o passe depende muito de quem recebe. Falam que o passe depende muito de quem recebe do que quem dá. Por isso, é importante que a gente faça uma oração para recebê-lo. Mas quando o passe é numa criança e não num adulto, num bebê, por exemplo, como é que funciona? Como é que ele recebe? Pois nós sabemos que bebê e criança não fazem oração. E essa pergunta é da Viviane. O passe, como nós já dissemos, é uma manipulação de energias ou fluidos espirituais por meio do pensamento de quem dá e da pessoa que recebe o passe. Quando se trata de atender um adulto, a maior dificuldade na recepção do passe está no seu padrão de pensamento, que muitas vezes pode dificultar a ação de energias superiores, oferecendo resistência. Explicamos melhor. Os sentimentos de raiva, de mágoa, de inveja, de ciúme, por exemplo, são obstáculos para receber os bons fluidos e para a aproximação de espíritos benfeitores. Então, procuramos romper as barreiras dos maus sentimentos, convidando o paciente à prece e a pensar em coisas boas, a ocupar seus sentimentos com valores elevados, como os princípios ensinados por Jesus. É por isso, Viviane, que a necessidade e a importância desse preparo de alguns minutos para que em seguida ele esteja receptivo às correntes fluídicas positivas. É o que fazemos no Centro Espírita. Logo, as pessoas que vão ao centro tomar passe precisam necessariamente passar por esse processo de desobstrução de barreiras negativas, que é acompanhar atentamente a exposição do Evangelho. Nós falamos do adulto e agora vamos falar da criança. É claro que o bebê pode receber o passe. Entretanto, nesse caso, é diferente do adulto, pois o bebê é um espírito ainda em processo de reencarnação. Nesta vida, ele ainda não pensou negativamente, não teve tempo de se magoar, de desenvolver um sentimento de ódio contra ninguém. O seu campo mental está livre e tal condição lhe faculta uma defesa natural contra as forças negativas e, ao mesmo tempo, uma receptividade muito maior do que o adulto quando se trata de passe. Isso sem considerar ainda que o bebê tem seu espírito protetor que consegue agir com mais eficácia sobre ele do que sobre um adulto. A criança sempre conta com maior proteção espiritual. E agora mais uma questão proposta pelo nosso habitual ouvinte de Veracruz, que diz o seguinte: como podemos refutar a informação dos céticos científicos que dizem que o espiritismo não é uma verdade factual? Nós acreditamos que alguns espíritas, o espiritismo ainda é uma simples crença.
não porque deva ser aceito de maneira passiva. O Espiritismo não recomenda isso, mas porque se baseia em argumentos lógicos. Entretanto, o espiritismo, ou seja, os fenômenos espíritas, ainda não podem ser detectados apenas pelos instrumentos comuns da ciência, notadamente pela metodologia utilizada pelos pesquisadores. Isso será possível no futuro? Não sabemos. Há quem acredite que, mesmo perseguindo o rumo da ciência, ainda chegaremos ao espírito, razão pela qual vários estudiosos ainda insistem em buscar no método científico um caminho que possa evidenciar os fenômenos espíritas. É que os fatos espíritas são de uma natureza diferente daqueles que acontecem em nossa dimensão material. Desde o Livro dos Espíritos, os instrutores espirituais já falavam sobre a existência de outros domínios da matéria, numa outra dimensão do universo ainda desconhecidos. Para a ciência, no entanto, segundo a metodologia predominante, um fato só pode ser considerado verdadeiro se ele puder ser repetido inúmeras vezes de forma controlada, dando o mesmo resultado. Isso acontece para fatos materiais, porém o espírito atua em outra dimensão da matéria. Eventualmente, através de um médium, ele pode se manifestar em nosso plano, assim mesmo de forma precária. Logo, não é possível repetir um fato espírita inúmeras vezes, e nem tampouco sob o controle dos experimentadores, razão pela qual o fato espírita em si, mesmo sendo extraordinário, não é reconhecido pela ciência. Bem, ouvintes, atenção agora para o livro que nós vamos sortear logo mais em nosso programa. Tudo Passa. É um romance do espírito Antônio Carlos que foi recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, da editora Petit. Mande um WhatsApp agora mesmo para o número 14 98105 1535, dizendo que você quer ganhar o livro. Uma nova pergunta. É a pergunta do Adailton. Ainda não entendi como acontece a reencarnação. Quem determina a reencarnação? É Deus? É Jesus? Existem espíritos que supervisionam as reencarnações? Será possível ocorrer um erro de reencarnação, como, por exemplo, um mau planejamento e não dar certo aquilo que se esperava e ter que voltar e reencarnar de novo? Como podemos saber se isso acontece? De uma maneira geral, Adailton, segundo informações do espírito André Luiz pelo médium Chico Xavier, sabemos que as reencarnações podem ocorrer de duas maneiras: pelo processo natural, ou seja, de forma espontânea, ou de forma assistida. No primeiro caso, prevalecem os automatismos da natureza, assim como a semente que cai na terra e germina sem intervenção de ninguém. No segundo, é quando há intervenção de espíritos colaboradores, geralmente preparados para isso, da mesma forma que o agricultor que seleciona a semente, prepara a terra para semeá-la. É claro que nem em tudo prevalece o fator evolução do espírito. Quanto mais evoluído é o espírito que vai reencarnar, mais preparada é a sua reencarnação. Do contrário, quanto menos evoluído ele for, menos possibilidade de ser favorecido pelos benfeitores. A semente no meio da floresta que cai da árvore espontaneamente no solo também pode germinar, mas ela corre risco maior de não germinar que aquela que convenientemente tratada pelo agricultor. E acreditamos que a maioria dos espíritos que reencarnam atualmente na Terra são assistidos. Segundo as informações de André Luiz, assim como aqui na Terra nós podemos contar com assistência médica, como é o caso do acompanhamento pré-natal a esses gestantes, no plano espiritual há os serviços especializados em reencarnação, que participam de planejamentos e acompanham o espírito durante o processo reencarnatório, antes da fertilização, durante a gestação e além do nascimento. Todavia, precisamos considerar que, em nosso nível de evolução, não existe perfeição e, portanto, podem existir problemas. E esses problemas se devem mais ao espírito reencarnante do que propriamente a quem o assiste.
Se você quiser saber mais os detalhes sobre como se processa uma reencarnação, nós recomendamos que você consulte o caso do personagem Segismundo, que está no livro Missionários da Luz, de André Luiz. Vários capítulos dessa obra são dedicados a esse momentoso evento, que é a reencarnação, mostrando que acontece antes, o que acontece durante e o que acontece depois que o espírito já mergulhou no mundo físico, a partir da formação da célula ovo no ventre materno. Uma coisa é certa, não há nenhuma mágica na reencarnação. Tudo caminha segundo as leis naturais. É possível que o espírito reencarnante se engane quanto às suas condições, quanto a passar por essa ou por aquela prova. No entanto, os espíritos superiores que presidem os institutos de reencarnação procuram lhe dar certa liberdade para decidir sobre sua vida futura. Nessas escolhas é que ele pode se enganar, achando que se sairá bem numa situação quando, na verdade, vem a fracassar. Mas o espírito não pode viver eternamente dependente. Ele precisa aprender a exercitar sua liberdade de decisão e, portanto, está sujeito a erro. Os erros também nos ensinam. Todos sabemos disso. Uma vez que na lei de Deus não existe desperdício no sentido mais amplo e mais profundo da palavra, tudo, absolutamente tudo, é aproveitado. Até mesmo os erros acabam sendo aproveitados pelas leis naturais. Logo, o que é bom ou mal, o que é efetivamente erro ou acerto, para nós, seres humanos, tem um sentido, mas para a espiritualidade tem outro. Em qualquer situação, e especialmente quando, após fazermos uma escolha, poderemos avaliar nosso desempenho na vida, aprender a usar honestidade e bom senso. É assim que nos aproximamos da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio, um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio Federação Espírita Brasileira. Ouvintes, o Clube do Livro Espírita de Garça obtém livros por preços abaixo da tabela, que permite aos seus associados adquirirem por apenas R$ 27,00 ao mês. O clube só faz entregas na cidade de Garça. E atenção, ouvinte! Neste primeiro mês do ano, o Clube do Livro Espírita de Garça está entregando aos seus associados o romance espírita intitulado Hospital, de José Wagner Papini, publicação da editora M. E para você receber esse livro em sua casa, basta você se associar ao clube, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra, no 14 996 69 5008, ou enviando um e-mail para clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando seu nome e endereço de entrega. E atenção, ouvintes! Os passes do Centro Espírita Caminho de Damasco voltam à sua normalidade hoje, 11 de janeiro. Crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis devem chegar às 17h30. Para os adultos, os passes têm início às 18h. Lembrando que ele ocorre todos os dias da semana, com exceção das quintas-feiras. Já os estudos das obras básicas de André Luiz e as obras básicas de Allan Kardec retornam já esta semana, segundas, terças e sextas-feiras às 20h.
O estudo do livro Paulo Estevão será reiniciado no dia 20 de janeiro. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, a união da alma com o corpo. A união da alma com um tal ou tal corpo é predestinada ou é apenas no último momento que ele faz essa escolha? Resposta: o espírito é sempre designado antes. Escolhendo a prova que deve suportar, ele pede a encarnação. Esta é a questão número 334 do Livro dos Espíritos, tratando da reencarnação. As questões seguintes vão detalhar melhor esse processo, pois nem sempre o espírito tem condições de escolher. Na questão 337, vamos encontrar o que costumamos chamar de reencarnação compulsória, quando por força de sua condição, o espírito é incapaz de tomar uma decisão dessa natureza. Mas como funciona isso? Em primeiro lugar, devemos considerar que a reencarnação não se dá aleatoriamente. Caso contrário, não faria nenhum sentido. O espírito reencarna para progredir espiritualmente. Este é o objetivo da reencarnação. Logo, ele deve reencarnar numa condição que lhe favoreça esse progresso. Como cada um tem seus próprios problemas e suas próprias necessidades, dependendo do caminho que veio percorrendo, ele vai reencarnar no corpo mais apropriado a tais necessidades. André Luiz, um século depois de Kardec, trouxe mais informações a respeito. Em linhas gerais, é o próprio espírito que preside a sua reencarnação, seja ela compulsória ou não, conforme podemos ler na obra Missionários da Luz, daquele autor espiritual. Quando o espírito já tem consciência de seu estado e busca melhoria, ele participa da escolha do próprio corpo, que na verdade ainda não existe no momento da escolha, mas vai se formar a partir do processo de concepção e que, por 9 meses, estará se desenvolvendo no ventre materno. Logo, ele não reencarna em qualquer corpo ou em qualquer condição, mas naquele corpo e naquela condição que mais atendem às suas necessidades. Ele próprio escolheu com a ajuda de assistentes espirituais. É ele que, por deliberação própria, vai conduzir o processo, aproximando-se da mãe anteriormente, criando laços espirituais com aquela que vai acolhê-lo em seu ventre agora, para depois nascer. Se ela ainda não tem condições de escolher, então será levado a essa mãe para que ela, recebendo-o no ventre, possa assumir o compromisso de criá-lo e educá-lo. Bem, ouvintes, chegou o momento do nosso sorteio, o sorteio do livro que nós anunciamos. Tudo Passa é um romance do espírito Antônio Carlos, que foi recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, pela editora Petit. E o livro saiu para o ouvinte Carlos Gomes, residente em nossa cidade de Garça. Parabéns, Carlos. Espero que você faça uma boa leitura desse livro que é maravilhoso. Carlos, você pode pegar o seu livro durante esta semana no horário comercial, ali na Loja Leves, na Rua Minas Gerais, 148. Caros ouvintes, agradecemos a sua amável audiência e atenção. Se você permanecer na Rádio Meimei, vai assistir na sequência o programa Perspectiva, com comentários de Sônia e Vitor Berno, sobre temas atuais, sob a ótica espírita. Encerrando agora esta edição, o Momento Espírita deseja para você e a todos a saúde e a paz e um bom ano de 2026. E para nós encerrarmos agora, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier.
bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão no desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir no esforço a que te des a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, o golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia sem cogitar do próprio sofrimento. Bendito sejas, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz, e o perdão, onde ampare, nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus.